Aquele remédio, eu vou pôr ele na geladeira, depois eu não vou tomar mais hoje não. Mas tem que tomar pra ver se ele 3 vezes? forra o aparelho de estômago. Mas aquele ali funciona como antibiótico. Eu tô vendo aqui o Nando Moura. É muito bonito você falar na teoria sobre o Rousseau, sobre que a pessoa que não tem nada, ela, como fala, a pessoa ela não tem nada. Nossa, deu branco aqui. A pessoa não tem nada, então ela tem um comportamento destrutivo e auto-suicida. Porém, Nando Moura, eu vou te fazer uma pergunta bem séria. Antes do seu canal do YouTube, né? Você não estava sem ele, sem ver ele, no total desespero, né? Ao ponto de que você comprou uma briga para ver se você consertava a sua vida, né? Ou até mesmo você não disse que você é um conservador, e o conservador ele tem várias, como fala, coisas para se guardar, né? Ou quando você está perdendo tudo e você está lutando pelo que é certo, você não, como fala, ou você não tem nada a perder, né? Ou seja, existe toda uma construção de valores que quando você está totalmente arruinado, o que você vai fazer? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Um cristão, independente da sua posição da sua vida, independente do que aconteça, ele não vai, como fala, ficar revoltado com o sistema. Ele sabe que esse sistema é errado e que ele vai acabar morrendo, ele não pode fazer mal a ninguém. Mas uma pessoa que não tem nada no coração, quando ela está totalmente derrotada, a sua única lição é a internet, é o funk, é a esquerda, é isso, aquilo. Até mesmo um criminoso. O que faz um criminoso ser criminoso? Se você vai ver a pessoa não reconhece a sociedade. Ela está sendo tão humilhada por um problema que quando ela explode de ódio, aquele problema se transforma na sua revolta, né? E o Coringa, a coisa que eu mais gosto do Coringa, que ele sempre foi a questão social. Esse primeiro Coringa que você mostrou, ele veio da época de homens bem vestidos, homens que não usavam, como fala, homens que não usavam roupa, como fala, mostrando o corpo, que era uma coisa indecente. O homem tinha a roupa de baixo, a roupa de cima. Todos se respeitavam, todos eram pobres, todos eram trabalhadores, todos eram humildes, né? E existia toda uma hierarquia na sociedade. Os ricos sempre eram ricos e nem sabia quem era pobre, né? E os pobres não tinham perspectiva nenhuma de vida. Então o Coringa, ele sempre era a aversão da sociedade daquela época. Depois veio o primeiro Coringa depois veio o Coringa do cinema lá, com aquele artista que eu gosto muito, que fez até o inimigo do Homem-Aranha. Mas esse Coringa, antes dele tinha um Coringa do desenho, que era o quê? Era o bandido horrível. E uma coisa que eu fiquei preocupado aqui, os norte-americanos estão dizendo que o Batman ele é judeu, mas ele não é judeu, ele representa a elite militar norte-americana, mas infelizmente a elite norte-americana é judaica, né? E aí o pessoal até fala que são sionistas. Além disso, o Coringa do desenho ele representava a pura violência dos criminosos e um super-herói que não dormia, que não descansava, que não tinha família, que não tinha medo, que não tinha isso, etc. Até mesmo usei até esse argumento. O Bolsonaro ele tem família, né? Ele tendo família, o Bolsonaro ele, como eu posso dizer para vocês aqui, ele tem medo. Eu vi o Mano Tóquio lá, não concordei com algumas coisas que ele disse, mas ele disse: será que o Bolsonaro ele tá em 100% da sua capacidade? Imagina, o cara tem filho, o cara tem esposa, o cara levou uma facada, o cara é perseguido de noite. Eu não gosto nem de comentar isso daqui, mas o PCC jamais ia fazer uma ameaça à família do Bolsonaro, faria uma ameaça ao próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro está enfrentando eles, né? Porque dentro do crime organizado não existe nem corrupção e nem falta de ética. Eu não entendo isso, eu não entendo isso. Que eles mataram o filho do nosso governador? Eu não sei. Não, o helicóptero dele caiu, né? Não, mas o crime organizado, além deles ter ética, eles têm, como fala? Eles têm ética e eles não são corruptos. Eles odeiam corrupção. Eu fico bobo. O crime organizado odeia corrupção. Odeia, né?
Voltando a entre eles, né? Entre eles não pode haver corrupção. Mas corrupção para favorecer eles concordam. Voltando aqui à questão aqui. Além disso, como eu posso dizer? Infelizmente você é a porta-voz do Bolsonaro. Se você falar certas coisas, você derruba o governo do Bolsonaro, porque você tem uma magnitude gigantesca dentro da internet. E é muito complicado. E o Bolsonaro só tem você como amigo. Por isso que ele falou do moço que tem cabelo, que não tem cabelo. Eu não sei se foi a minha mãe que falou aqui. Falou uma coisa extremamente importante. Ela falou que, primeira coisa, você revelou todos os problemas do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que tem problema, não tem como agir. É o seguinte, se ele tentar lutar pelo povo e a esquerda tentar de todas as maneiras puxar o tapete dele, se a esquerda conseguir puxar o tapete dele, dar um impeachment nele, tirar ele do poder, os militares vêm junto com ele. Talvez a única esperança do Bolsonaro é essa. Porque infelizmente o Bolsonaro ele se tornou um presidente deposto. Ele está na cadeira presidencial lá, mas é como se fosse nada. E ainda é perigoso quando ele sair, acontecer alguma coisa muito trágica com ele, né? Voltando à questão aqui, o Batman do cinema é o Batman esquerdista. O primeiro Batman, ele era um esquerdista alucinado, que perdeu totalmente os valores da sociedade, e para ele tudo era uma obra abstrata, surrealista, desconstruída, cheia de destruição. Era uma pessoa que não acreditava em nada. Tudo que você luta no teu canal, ou os conservadores lutam, eu não me considero conservador aqui porque eu me considero cristão, né? Mas tudo que vocês lutam, o Coringa era aquilo que vocês mais odeiam. Aí veio o novo Coringa, que não é mais um Coringa esquerdista, é um Coringa totalmente enlouquecido, tomado pelo ódio. Esse último Coringa, ele representa o Satanás e o diabo em pessoa. Ele representa o Pica-Pau, né? E depois eu até comentei no outro vídeo lá que o Pica-Pau representa a cultura 14, né? Que aquele cara lá que fica tirando sarro da sua cara lá, o Sard.com, falou que você se tornou membro do 14, né? Mas ficou muito melhor você com o cabelo curto e você não é... E você, como fala, você não é branco, né? Então como que você pode ser 14, né? Você tem a cabeça grande, né? Você tem traço indígena no teu DNA, né? E ainda você vem do Nordeste. O pessoal do Nordeste é todo misturado igual eu. Mas voltando ao argumento aqui, uma pessoa que não tem nada a perder, uma pessoa que está no sofrimento, a pessoa ela vive aquele sentido, é muito difícil ela fazer coisa correta. O criminoso ele não é vítima. O criminoso ele tem toda a sua história que fez ele criminoso. Porém, o criminoso ele só seria vítima se ele fosse humilhado pelo patrão, se ele fosse humilhado pelos pais, se ele fosse humilhado pela esposa, se ele fosse humilhado pelos amigos, se ele fosse humilhado pelo cachorro. Quer me xingar? Fosse humilhado pelos cachorros, fosse humilhado pela polícia, fosse humilhado por todo mundo, e ele trabalhando caísse morto no serviço dele tentando manter as coisas. Aí essa pessoa seria vítima. Mas a partir do momento que ele está condenado a uma vida de escravidão e ele abre mão da escravidão e começa a perseguir as pessoas, ele não é mais vítima, ele escolheu ser o predador, né? A pessoa fez uma escolha muito errada, né? Então existe uma diferença muito grande de uma vítima da sociedade e um ladrão, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre será que os negros são vítimas da sociedade. Eu acho que é esse título aqui. E vem explicando essa analogia aqui. Além disso, né, é muito bonito você falar com ideias. Isso daqui até me lembrou. Então, Nando Moura, por que você abriu seu canal no YouTube? Não foi para destruir a ideologia ineficiente da esquerda? Aí o teu amigo Alan dos Santos diz que é preciso ter ideologia de direita, Paula Marisa, e vários canais do YouTube aqui que você ajudou, todos eles estão pregando ideologia de direita. Ou seja, eles são ineficientes, eles querem pregar ideologia e não querem solução. Mas aí que está o problema, o Bolsonaro está indicando que acabou o governo dele. A primeira análise lá que eu fiz do Aras, e talvez você viu o meu vídeo aqui, é uma grande verdade, o teu amigo está derrubado. Mas você não pode abrir mão do papel de criticar, de falar o que você acha, que você pensa. Mas não ofenda o Bolsonaro. E se o Bolsonaro te pediu com todo carinho como pai, né,
você deve criticar, mas eu acho que você não deve mais xingar o filho dele. Qualquer coisa quando você fala, vou falar do filho dele, assim e o Flávio Bolsonaro, etc. Você tem que escolher as palavras agora, porque o Bolsonaro não mostrou que é seu inimigo, né? Mas ele te pediu, ele te pediu arrego. Ele te ofendeu e pediu arrego ao mesmo tempo. Porque se ele fosse xingar você, além dele falar que você fez críticas muito pesadas a ele te responderia à altura ou pior. Né? Eu ia te falar, você tem que ficar de boca fechada. Ele não chegou a esse ponto. Né? Então a coisa é triste, cara. Mas sobre o Coringa, eu não assisti o filme, eu tô louco pra ver o filme. Se o Coringa se ele tá matando todas as pessoas, ele é louco. E se ele começou a matar só pessoas criminosas, ele se tornou um anti-herói, né? Mas eu queria ver a estrutura e a ideia do Coringa, né? E pô, o Coringa poderia ser a maior marketing. Eles pegarem Coringa e transformar ele no maior assassino, né, da DC, né? Seria super legal. E aí o Batman perseguiu o Coringa e perceber que o Coringa tá querendo armadilha só pra gente perigosa. E no último filme lá do Cavaleiro das Trevas, o Coringa ele só tava fazendo armadilha. Quem caiu era errado. O Coringa na última história, ele realmente era um coitado, né? Eu nunca vi uma história tão bem escrita. E eu esperava que a população matasse o Coringa, né? Rejeitasse o Coringa, tratasse ele como um monstro, mas infelizmente a história não acabou assim. Mas a história verdadeira foi o Coringa que matou os pais do Batman. Ah, sim, mas ele era como fala, ele era um agente do caos do Batman. Mas com o decorrer da história, o Coringa tá ultrapassando o Batman e tá muito maior do que o Batman, né? E o Batman que começou a virar o roteiro da narrativa da história, né? Até no último Batman mesmo, não foi o Coringa que matou os pais do Batman, né? Foi. A gente não sabe. E o último Batman é um garoto atormentado, burro, que só sabe brigar. Não tem graça nenhuma o último Batman, não tem graça nenhuma. O mordomo do Batman é muito mais inteligente que o próprio Batman. Garçom? Mordomo, não é garçom. Mordomo. Né? Então é complicado. Mas então, cara, o homem na face da terra inevitavelmente age muito pela situação. E o apóstolo Paulo chama isso de modo da carne. Se você estudasse a Bíblia, você entenderia isso. Um homem de verdade não age pelo modo da carne, né? Ele age como um estadista, como você falou, pelo Interchurch, como eu disse, né? Então falou aí pra vocês, pessoal. Falou coisa ruim. Ah, sim, coisa ruim, revoltado. Você não vê que eu às vezes fico dando até risada. Você dedica algumas partes do seu vídeo para me responder. Ou seja, você não está agindo pela emoção e você não consegue entender as pessoas por trás das suas ideias. E eu consigo entender a mente de todos os seres humanos atrás das suas ideias, né? E eu tô até triste. Eu vou ter que tirar como fala? Eu vou ter que tirar a tua foto porque o Afonso me avisou que a tua foto representa satanismo, né? Falou aí pra vocês. Por quê? Do Nando. Por quê? O olho direito dele tá cego. Mas ele fez de propósito? Fez. Como ele pôs uma... Ele pôs uma escuridão no olho direito. E eu nem havia percebido isso. O Afonso precisou falar pela segunda vez pra mim tocar que ele tava me respondendo. Segunda vez. Como fala, é o servo imprestável que Jeová fala. Que ele tem o olho direito cego. Eu não lembro disso. Né? Jeová fala isso numa parte da Bíblia, né? Então isso que o Afonso falou tem toda a coerência cristã. Então eu vou ter que tirar até a foto dele. Eu acho que eu não vou nem colocar uma foto sua por causa disso, né? Falei pra vocês, vou colocar a foto do Olavo, seria melhor.